tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.514, ele tem 6 páginas, 50 elogios e 21 máximos. O tema, escritor conscienciológico, e foi elaborado segundo a especialidade mental somatologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo César Machado. César Iria Machado, ele é graduado em Medicina, clínico geral com área de atuação em medicina intensiva. É brasileiro, natural de Ibiporã, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde 1996, docente da Conscienciologia desde 1999, autor do livro Proatividade Evolutiva, que foi publicado em 2014, e tenepsista desde 2006. O escritor conscienciológico é a consciência homem ou mulher, cosmoética, cientista da consciência, dotada de habilidades redacionais para a autoria de livros, voltando os próprios escritos à interassistencialidade e à evolução pessoal e grupal, mediante a tarefa do esclarecimento, tendo por base o paradigma consciencial. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da escrita conscienciológica, o holopensene pessoal da grafofilia interassistencial, o holopensene da escrita cosmoética e evolutiva, o materpensene autoral, a autografopensenidade tarística, auxiliando o holopensene da Reorbex, a rotina autoral propiciando a fixação do holopensene de escrita no local. Na fatologia, a vocação do escritor para a interassistencialidade, a condição de mini-peça interassistencial do autor de livros, a função de promotor da tarefa do esclarecimento do escritor conscienciológico, o favorecimento da reciclogenia pelo autor conscienciológico, a condição de reeducador consciencial do autor de livros da conscienciologia, a recomposição grupo kármica, o ato de escrever sobre a conscienciologia, atraindo a assistência de evoluciólogos, a ampliação da produtividade pela rotina pessoal para a escrita, as escolhas temáticas do escritor conscienciológico dentro do universo de pesquisa da consciência, o planejamento técnico da obra escrita, o público leitor conscienciológico, a doação voluntária de recursos financeiros a editares, visando a publicação de livros conscienciológico pessoal, a cessão dos direitos autorais do próprio livro a editares, favorecendo a publicação de neoescritores conscienciológicos voluntários. A biblioteca pessoal, com os livros conscienciológicos publicados por si mesmo. A construção da enciclopédia da conscienciologia, o curso Formação de Autores, o Dia do Escritor, que é o dia 25 de julho, a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia Unescom. Agora, na parafatologia, a predisposição para a inspiração do amparador extrafísico de função, a psicosfera rígida facilitando a atuação do amparador extrafísico, a asepsia energética do a asepsia energética do escritório pessoal, a evocação temática favorecendo a assistência às consciências, o desassédio extrafísico gerado pela escrita do leitor conscienciológico, o autoparapsiquismo aplicado à escrita, a formação de equipex em função da assistência prestada aos leitores na obra escrita conscienciológica, a colheita intermissiva. Na argumentologia, nós chamamos a atenção de uma enumeração com 20 itens, que está intitulado Variáveis, na qual o verbetógrafo lista 20 variáveis, em contraponto aí entre ser escritor em conscienciologia e ser simples redator de textos.
Na remissiologia, nós destacamos autorado holocármico, colheita intermissiva, escala dos autores mentais somáticos, gestação evolutiva e taxologia das megagestações. O escritor conscienciológico é ser mental somático, agente cosmoético da tarefa do esclarecimento, líder intelectual interassistencial, buscando verdades relativas de ponta libertárias. Na questionologia, você já pensou em sair da condição de apenas consumidor da conscienciologia e tornar-se também escritor conscienciológico? As vantagens para a evolução pessoal e grupal advindas da publicação de livros conscienciológicos são claras para você? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin, que está aqui presente conosco hoje, Socorro Frazão. Livros, tratados, autorado, paradigma, Nelverpon. Rigidez, cosmoética, epicentrismo, esclarecimento, interassistência, reurbanização, discernimento, autoexpressão, evolução, mini-peça, pangrafia, reciclogenia, mental somatologia, conscienciologia e gesconologia. César, a gente sabe que você é um escritor da conscienciologia, né? Já está publicando o 2º livro. Está saindo. Acho que logo deve sair, vai sair esse ano. Mesmo assim, a gente vai fazer a pergunta clássica para você. O que te levou a escrever esse verbete? Mas assim, a gente vai ampliar, assim, perguntando se nos bastidores da escrita do verbete surgiram novas ideias, surgiram algumas ideias que você não tinha pensado ainda. Como é que foi escrever o verbete numa área que você praticamente domina? Na realidade, quando eu comecei a pensar nesse tema aqui, eu já estava ao mesmo tempo pensando em outros, né? Tanto que eu fui enviando vários verbetes para vocês, vários temas, né, que foram surgindo. E a partir desse primeiro verbete, daí foram surgindo já, à medida que eu fui pensando sobre o assunto, aqueles outros temas. E a partir disso já tem um outro sumário para um próximo livro em cima disso. Então, para fazer um livro em cima desse processo da escrita mesmo. Então, na realidade, já tem outros temas de verbetes lá, que minha ideia está enviando mais à frente, né, à medida que fui encaminhando esses, mas com o intuito de cada verbete desse virar um capítulo desse livro, né? A gente tem algumas experiências aqui. Eu nunca tinha feito, esse aqui não foi dessa maneira, né, o Proatividade Evolutiva, né, que você comentou aí, citou. Não foi desse jeito, mas eu tinha, acho que, se eu não me engano, 60% do livro já tinha sido publicado em forma de artigo, né? O verbete Desdramatização, que foi o meu primeiro, ele também é um capítulo do livro, né? Mas em forma de artigos, né? E tinha aquela gestação consciencial que era a obrigação lá na época da formação no curso de consciência terapeuta. E o segundo que está agora aí não tem, eu peguei, fiz o sumário e fui escrevendo, e o livro foi, né? Foi uma experiência um pouco diferente também. E o terceiro é que vai ser esse? Na realidade isso vai ser o quarto, né? Porque o terceiro é o que eu estou já com a Stephanie, que a gente enviou para editares, já recebeu um feedback agora, a gente está trabalhando em cima, né? Que vai ser o terceiro esse, e esse aqui seria pensando o quarto já, né? A partir dessa experiência. Mas é justamente por isso, né? A escolha do tema, em primeiro lugar, por essa afinidade, né, com a escrita, o processo da grafofilia, fato de já ser autor de livro, né? Então acho que isso dá uma autoridade moral, vamos dizer assim, né, para escrever um verbete sobre escritor conscienciólogo, pensando no autor, né? Já ter outros livros aí em andamento também. E uma outra questão é justamente pela importância que eu vejo da escrita dentro da conscienciologia. A escrita em geral, né? Mas especificamente esse processo da escrita na conscienciologia e a finalidade que ela tem dentro da conscienciologia. E também pelo fato de, desde o ano passado,
agora já está completando o 2º ano aí, de coordenação da Unescom, né, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia. Então, depois que saiu o livro, aí eu acabei indo para a Unescom e assumindo a coordenação lá. Basicamente, seria isso. Hein? Bom, depois a gente quer o seu depoimento. Ao verbetógrafo, professor César Machado, Fatologia, página 28, 12ª linha. Poderia expandir o ato de escrever sobre a conscienciologia atraindo a assistência de evoluciólogos? A lógica disso é justamente porque quando você escreve em conscienciologia, o livro em si, né, até esse é o lema da Editares, né, o livro Reurbaniza o Mundo, né, justamente porque ele tem essa relação com a reurbanização extrafísica. Não só extrafísica, intra e extrafísica, porque se um leitor ele pega lá o seu livro, lá onde quer que ele esteja, ele lê aquilo. E o livro de conscienciologia ele é um livro que visa a reciclogenia, ou seja, estimular a reciclagem no leitor, assim, a autopesquisa, né, e, consequentemente, a renovação íntima. Então, você já está ajudando na reurbanização íntima do leitor. Antes disso, é lógico, começa a própria reurbanização do escritor, né, a reurbanização íntima e do seu ambiente. E, consequentemente, por você estar escrevendo sobre conscienciologia, né, o escritor conscienciólogo, você está atuando diretamente com esse processo das reurbanizações extrafísicas a partir do momento que você está ajudando a expandir a ciência a conscienciologia. Então, a consequência disso é acabar atraindo a assistência de evoluciólogo. Eu, particularmente, não tenho uma experiência parapsíquica embasando isso. Quem colocou isso foi o professor Valdo, né, num dos círculos mental somático. Não sei se você estava no dia lá. E, para mim, fez perfeita lógica raciocinando a partir disso que eu estou colocando aqui, né? Ele só jogou assim, falou, quem escrever livros, ele falou, publicar livros, vai atrair assistência de evoluciólogos, né, principalmente trabalhando com conscienciologia. E depois eu refletindo sobre o assunto, a lógica que eu vejo é essa que eu estou colocando, né? É bem lógico. Bem lógico, exatamente. Agora, outra pergunta é em Parafatologia, página 28, 6ª linha. Poderia comentar o curso intermissivo recente qualificando o escritor? O curso intermissivo recente qualificando o escritor. A ideia é justamente essa, né? Acho que assim está bem objetivo, né? Então você pensa, por exemplo, você como um escritor, você com facilidade para escrever, né? Como a gente está colocando aqui na definição, tendo habilidades redacionais. Mas quando a gente pega o passado, a gente vai voltando no passado, então, de repente você tem uma linha na escrita, não necessariamente a sua escrita foi sempre assistencial e cosmoética, né? Então, quando você, por algum motivo, a sua escrita chamou a atenção lá dos amparadores, provavelmente porque você devia, de repente, estar fazendo alguma pontinha de assistência lá dentro do que você estava escrevendo. Você vai para o curso intermissivo, naturalmente, com o que você vai vivenciar dentro do curso intermissivo, principalmente dentro da questão da interassistencialidade, a qualificação do processo interassistencial, a qualificação cosmoética, essa ampliação da visão, né, do processo multidimensional, questão das reurbanizações extrafísicas. A tendência, então, é o curso intermissivo, assim, quando o autor ele ressoma, e ele já tem esse processo da escrita forte dentro dele, mas o curso intermissivo, o que a tendência a acontecer? Isso acabar qualificando a escrita e tendendo a voltar a escrita para um processo mais interassistencial. E qualificando isso a partir da cosmoética também. Logicamente, o fato de a gente estar dentro da conscienciologia, estudando parapsiquismo, começa a ter vivências parapsíquicas, aí isso dá um incremento a mais intrafisicamente, né? E se tem curso intermissivo e intermissivista, tem ProEx, né? Então, se você fez um curso intermissivo, você tem uma programação existencial. Então, eu vejo que no caso do autor, é o que eu chamo de grafo ProEx. Então, ele ter como prioridade essa ProEx, auto-ProEx voltada à escrita. Então eu vejo assim, você foi chamado para o curso intermissivo, você vai se qualificar cosmoeticamente e interassistencialmente, e aquilo vai refletir nos seus escritos depois que você ressomar, à medida que você estiver, né, realizando a sua programação assistencial. Certa vez eu perguntei para o professor Valdo sobre a cláusula pétrea, né? Ele disse que não é cláusula pétrea o intermissivista fazer livro, que nem todos os intermissivistas têm como cláusula pétrea, aquela que não pode falhar de jeito nenhum para ser completista, né? Mas que é como você falou. Então, no DAC ele coloca como uma prioridade para qualquer intermissivista. Prioridade, mas não é a cláusula pétrea. Não necessariamente. Tanto que
Para mim, quando eu falo em grafoproex, é porque eu penso que se a pessoa tem histórico na escrita, não tem jeito. Aí é cláusula PET, entendeu? É cláusula PET. Não, para algumas pessoas é cláusula PET. Exatamente, eu não generalizo também Só não pode generalizar. Mas assim, se a pessoa é intermissivista, aí tem que sempre bateu muito na tecla, né? Justamente pela questão do autorrevezamento, que é a forma mais fácil e prática do autorrevezamento, ou seja, você dar continuidade no que você está fazendo agora na próxima vida, através do livro, porque você pode acessar aquele livro na próxima, ser um leitor da sua própria obra, e aí você retomar, recuperar os contos e dar continuidade. É uma questão de inteligência evolutiva, na verdade, né? Em tecnologia, página 29, segunda linha, o verbetógrafo poderia compartilhar algumas das técnicas que utiliza de auto-organização para a rotina autoral? Então, aqui, até hoje eu estava lendo e na hora que eu olhei, eu falei, alguém vai perguntar isso, né? Eu registrei algumas coisas aqui para dar uma linha geral, né? Eu acho que vai desde o ambiente, né? Então, você ter um ambiente dentro da sua casa que favoreça a escrita, então, a auto-organização em relação ao ambiente. Então, você ter um local, um escritório que esteja organizado, que favoreça isso se você quer escrever. Então, você vai priorizar o estudo e a escrita lá dentro, né? Eu acho que isso facilita na fixação da rotina. Isso seria um primeiro ponto, né? Um segundo ponto seria a própria questão somática, então os cuidados com o corpo físico. Então, por exemplo, a gente sabe que, principalmente se a pessoa pensar que ela tem uma proex dentro da escrita, que você tem que escrever bastante, você tem que pensar que você vai ter que viver bastante, né? Você pega o exemplo do professor Valdo, 83 anos, escreveu um monte, ele fazia atividade física, não sei agora recentemente, né, com os problemas que ele tinha, provavelmente ele tinha reduzido as coisas, né? Mas assim, você tem que pensar que a saúde do seu cérebro depende, né, que a base para você escrever é a saúde do cérebro, principalmente, né? Então você tem que pensar em alimentação, atividade física, né, e o sono, né, líquido, né? Gestão de líquidos, né? A carga horária de sono tem se falado muito, né, como que isso interfere muito na memória, né, e na própria questão da agilidade de raciocínio e tudo mais. E a própria questão da atividade física, principalmente dentro da questão da circulação cerebral e da oxigenação cerebral também. Então, para evitar doenças nesse sentido, então esse cuidado é importante. Então, você precisa ter uma rotina somática. Uma rotina energossomática também eu colocaria, né, justamente porque dentro do próprio ambiente ali onde você escreve, né, que você pode estar trabalhando energia, usando energia, né, e movimentando as suas energias para fazer uma asepsia do ambiente, quanto você está bem energeticamente. Se você não está bem energeticamente, a tendência é isso influenciar o soma, influenciar a emoção, o processo emocional também. Então, pode ser que a pessoa acabe tendo mais altos e baixos e que isso interfira se você quiser ter uma rotina de escrita. E aí você pode pegar coisas até mais específicas, né? Então, por exemplo, no caso do homem, que é mais fácil, né, que geralmente tem a camisa com bolso, então você andar com caneta, né, e papel, né? Eu carrego um bloquinho aqui, que isso facilita, porque às vezes você está em algum local lá, você tem alguma ideia, você não vai perder as ideias, você não sabe que horas a ideia vem. E falando em conscienciologia é o dia a dia, né? Conscienciologia é a prática do dia a dia, então você está vivenciando alguma coisa no seu trabalho, em qualquer local, de repente você vê alguma coisa, observa, aquilo vem uma ideia para você escrever. Eu acho interessante você ter algum dia fixo, mesmo que você não consiga. Eu não consigo escrever, ter aquela rotina de escrita diária, assim, todo dia. Mas eu tenho 2 dias assim que geralmente eu sento e aí consigo registrar e escrever. Então acho que vale a pena ter algum dia fixo aí dentro da semana que você vai sentar e registrar as coisas ou ampliar o que você anotou ao longo da semana, né? Apesar que a gente sabe que tem um artigo se não me engano, acho que é da Kátia Arakaki, que é sobre a rotina aleatória, que é justamente isso, né? A pessoa que não consegue escrever diariamente ou ter aquela rotina diária, então ela tenta fixar alguma coisa ou no mínimo ela vai tentar dentro da agenda lá dos espaços que tem inserir esses momentos de escritos. Seriam algumas ideias aí, né? Acho que deve dar uma ajuda. Ajudou bastante. Eu agradeço. Na sindromologia, página 30, segunda linha, poderia caracterizar a síndrome do primeiro livro
e a síndrome do segundo livro? Eu não tive isso aqui, né? Mas o pessoal cita isso, né? Diz que a pessoa às vezes publica o primeiro livro e aí trava e não consegue mais escrever, e às vezes falam, principalmente o pessoal da literatura, eu sei que tem muito relato disso, né? A pessoa escreve o primeiro livro e ele é autor de um livro só, né? E aí o cara não consegue, a mulher, né, não consegue escrever, não consegue sair do primeiro livro. E aí se fala de uma síndrome do segundo livro. Então acho que eu já superei, porque eu já estou com o segundo saindo e o terceiro já está em revisão. Então só se eu tiver a síndrome do terceiro livro, né? E o quarto já está pensando. Já tem ideias, então... já também. Mas na realidade, assim, não tenho muito a acrescentar em relação a isso. Eu sei que tem isso, né, que o pessoal fala, né? Talvez o que eu penso é que se a pessoa realmente tem um histórico forte ali na escrita e está bem com a escrita, né? Porque a gente sabe que tem gente que tem um histórico na escrita, mas de repente escreveu alguma bobagem e trava, não consegue escrever. Então vale a pena estudar para conseguir entender o que acontece, né? Que a pessoa não consegue dar continuidade na escrita. Apesar que eu vejo que se a pessoa começa a reconhece, né, que ela tenha, por exemplo, uma proex voltada prioritariamente à escrita, eu acho que isso já vai facilitar, porque aí ela pode dedica, né? Voltando os esforços dela sempre para isso e canalizando tudo para isso, exatamente. Às vezes a pessoa nem escreveu bobagem, às vezes a pessoa escreveu coisa até de ponto e foi perseguido, né? Pode ser também. E aí ficou traumatizado. Parabéns, tá? Na página 28, parafatologia, eu gostaria que você explanasse mais sobre a evocação temática, favorecendo a assistência às consciências. É na terceira linha. E o próximo, o desafio extrafísico gerado pela escrita do livro conscienciológico. Como é essa evocação que você faz e esse desassédio? Na realidade, a evocação temática ela é natural, né? Você escolher um tema, naturalmente aquilo já vai evocar, né? A gente tem que lembrar o quê? Que pesquisa ela sempre vai ser multidimensional. Você está pensando em alguma coisa, você vai acabar evocando. Então, vamos supor, você quer escrever, igual aqui, eu escrevi no Proatividade Evolutiva sobre o comodismo, a superação do comodismo e a pessoa conseguir se tornar uma pessoa mais proativa no seu dia a dia. Lógico, eu escolhi esse tema porque eu vi que eu tinha aspectos em mim, né, até o livro é sobre autoconsciencioterapia, né, que eu precisava reciclar. Então, naturalmente, já tem esse enfrentamento na hora que você vai escrever, você escolhe um tema que acabe entrando nisso, né. Outra coisa, se você já está acostumado com algumas rotinas de acomodação, quando você passa a fazer um movimento contrário àquilo, você vai ter contrafluxo, é natural. Então, daí a necessidade, por exemplo, da pessoa ela conseguir manter uma sustentação energética em relação ao contrafluxo energético e extrafísico, né, de consciências que podem vir contra aquilo, né. Outra coisa, quando a gente está escrevendo conscienciologia, pegando até o que a gente estava falando aqui no início, né, de reurbanização intrafísica, extrafísica, reurbanização íntima do leitor, do próprio autor, igual estou colocando o meu exemplo aqui. Então, tudo isso você vai estar fazendo um movimento aí, pessoal, energético, multidimensional, que vai reverberar, né, energeticamente e extrafisicamente. Então, naturalmente, a tendência, qualquer tema que você escolher é ter. A gente não adianta, né, querer falar que não, mas a verdade é essa. Qualquer tema que você escolher, de alguma maneira, pode ter alguma coisa relacionada àquilo. Igual eu sei que tem um voluntário aí que está estudando muito a questão de guerra e está escrevendo um livro sobre isso. Está lendo um monte de livros sobre Segunda Guerra, questão do comunismo. Vai evocar, né? Não tem jeito, né? Lógico, esse aí é um exemplo extremo já de um tema bem mais pesado, né? Mas qualquer tema que você pegar, de uma certa maneira, ainda mais com a intencionalidade que o escritor conscienciólogo ele coloca, né, naquilo que ele está escrevendo, naturalmente você vai ter um contrafluxo. E aí você perguntou aqui na sequência do desassédio extrafísico gerado pela escrita do livro conscienciológico, eu acho que é consequência, né, disso que a gente está falando, né? Então, você se desassediando, que você está fazendo uma autopesquisa e está publicando, está se expondo, né? Então você está escancarando uma série de coisas e ao mesmo tempo, se meu livro chega até você, você lê e você começa a se renovar, então o livro está fazendo o desassédio do leitor também. E ao mesmo tempo está ajudando nesse desassédio
da conscienciologia de uma certa maneira, porque você está fixando as ideias da conscienciologia intrafisicamente através da escrita, que é algo que vai continuar aí, né, como a gente acessa hoje livros de séculos, né, milênios inclusive, né, 2 milênios aí, a gente pega material, conteúdo escrito, né, então você vê que a escrita ela perpetua, ela continua e ela vai atendendo as pessoas e vai, se tiver uma escrita assistencial, vai fazendo assistência e vai fazendo desassédio ao longo do tempo também. César, parabéns pelo verbete, esse é um tema que eu gosto bastante, né? Eu também me identifiquei assim que eu tenho essa grafoproexis, então assim, eu me identifico bastante com a sua condição e eu acho que a gente precisa falar mesmo sobre esse tema para que outras pessoas que também se identifiquem, achem que tem uma grafoproexis, comecem a dar as caras, né? Comecem a sair do armário. Porque eu imagino que tenha muito mais gente, mas as pessoas não estão assumindo essa condição, né? Aí, dentro dessa linha que você estava falando do desassédio, lá na trinomiologia, lá na página 29, eu queria que você falasse do último trinômio. Esse escritor conscienciólogo, desassédio mental somático, desperticidade. Então, essa daí é até uma outra proposta de verbete que foi aprovado o tema aí, que é o autorado despertogênico, né? Acho que ficou assim, né? A definição até agora, não me lembro mais, porque eu não comecei a trabalhar nele ainda. Mas é autorado despertogênico, foi a proposta lá. Que desperta a desperticidade, né? Exatamente. Então, quando você está mexendo com a escrita conscienciológica, igual a gente está colocando aqui o exemplo do questionamento dela, né? Então, você vai naturalmente trabalhar com esse processo de desassédio, de uma certa maneira, de sustentação energética. Que você escreveu o seu livro, saiu agora seu livro, né? Então você deve, acho que ter vivência com certeza e ter exemplos disso, né? Das dificuldades que você teve, dos contrafluxos que você teve em relação a isso. E tudo isso vai gerando no autor ou no escritor conscienciólogo traços, né? Elementos, características que são características do ser desperto. Então, eu não estou dizendo que só escrevendo lá sozinha a pessoa vai chegar a se tornar um desperto, é lógico. Aí você vai ter que vir aqui, né, enfrentar aqui, defender o verbete, por exemplo, né? Ou vai lá, igual a gente foi lá na PEX, lá, apresentar lá no congresso, lá você vai lá defender uma ideia também, vai debater, e aí com isso você está levando as ideias à frente, você está discutindo as ideias com as pessoas, aí você tem a oportunidade de esclarecer, de fazer assistência, aí toda essa interação que o escritor acaba tendo também, né, que é consequência da publicação do livro, tudo isso vai começar a gerar na pessoa elementos de desperticidade. É isso que eu vejo que a escrita conscienciológica propicia, pelo conteúdo daquilo que a gente está mexendo e pelo fato de que a sua escrita vai mexer com suas companhias e as companhias dos leitores também, né? E aí você vai acabar interagindo através do livro indiretamente ou diretamente, igual a gente está aqui, né, defendendo um verbete, ou vai lá num evento, lá, num congresso, ou numa jornada, ou alguma coisa, num simpósio, e defende aquilo. E aí meu objetivo é justamente isso, estou começando a estudar para mapear isso, né? E a ideia é, pelo menos, fazer um verbete, e talvez ser um capítulo desse futuro livro aí, né, que a ideia tem de escrever, mas eu vejo mais ou menos por aí. Eu vejo que justamente vai aumentando a nossa imunidade, né? Porque também. Assim, aumenta também os assédios. Eu lembro que me marcou muito quando eu mandei o livro para editares. Né, que até então, assim, óbvio, tem todo o desassédio para a escrita do livro. São etapas, né, de desassédio. Você está falando muito em livro, eu estava com ele aqui para mostrar para o pessoal na hora da divulgação do comercial, então vou mostrar de uma vez. É o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, da Tatiana Lopes. Então, esse livro, né, assim, são várias etapas que eu vejo que de desassédio, né? Tem o desassédio de você se permitir escrever aquela obra, ou se resolver, né, tomar a resolução de escrever aquela obra, aí tem a escrita em si, mas me chamou muito a atenção a hora que eu entreguei o livro na Editares. Assim, eu senti uma pressão extrafísica enorme. Eu acho que eu nunca tinha sentido tanta pressão extrafísica, mas ao mesmo tempo, assim, eu vi aquilo como uma oportunidade, que eu falei, se eu não tivesse entregue o livro na Editares, essas consex provavelmente nunca entrariam em contato comigo. Então, eu vi aquilo como uma oportunidade, levei para a TENEP, assim, demorou
acho que umas 2 semanas para atender todo mundo, vamos dizer assim, porque era uma turma grande, e a turma do contra, né, que não quer que aquela obra seja publicada, mas assim, os amparadores me mostraram a questão da fraternidade, assim, de você não rechaçar essas consequências. Elas estão no contra, mas por baixa lucidez, por falta de entendimento. Né? E elas têm o direito de ser do contra. Entendeu? E aí a gente vai atendendo essas pessoas. Né? E a publicação do livro é a oportunidade de fazer isso. E o livro só vai sair depois que você atender todo mundo. Pelo menos essa foi a minha experiência. Você atendeu a turma que precisava ser atendida no primeiro momento, aí a obra sai. E aí depois tem outros desassédios na sequência. Né? E outra coisa é, a gente está falando, né, do contato externo que a gente acaba tendo, mas o próprio trabalho em si de escrita ele já é despertogênico, né, porque você está trabalhando com a escrita, você está trabalhando com o mental soma. Então, se você quer atingir desperticidade, o mental soma precisa predominar em relação às emoções. É lógico que isso vai depender do tema que você está escrevendo. Se você vai escrever literatura, vai ser muito mais emociogênico do que raciogênico. Né? Então, como a gente está falando de escrita conscienciológica, a gente está falando de ciência. Então, a gente está falando de ciência, a gente está falando de razão, de racionalidade, de lógica, de mental somaticidade. Então, são todos atributos que você vai acabar desenvolvendo que tem relação com a desperticidade. E outra coisa é a própria interação com o parador que vai favorecer o desenvolvimento do parapsiquismo durante a escrita. E esses contatos no momento da escrita também de evocações, né, que a gente estava comentando. Então, tudo isso são questões que acabam ajudando o escritor no desenvolvimento da desperticidade. César, você traz em vários pontos do seu verbete sobre o duplismo. Então, eu gostaria que você comentasse na efeitologia, terceira linha, os efeitos do duplismo evolutivo na produção de livros conscienciológicos. Como é que a gente pode otimizar, aproveitar melhor essa condição do duplismo? Na realidade, eu coloquei isso aí porque é fácil, porque ela também é da escrita, né, Stephanie? Né? Então, acabou uma sinergia aí interessante, porque ela gosta de escrever, né, escreve bem, está publicando, está enviando verbetes também, tem alguns verbetes aí para apresentar. Então a gente troca muita ideia, né, troca muita informação. E aí, pelo fato de acabar tendo uma sinergia profissional também, né? Quer dizer, eu trabalho em UTI, ela é fisioterapeuta também trabalhando em UTI, acabou que a gente, pelas experiências parapsíquicas, no ambiente de UTI, a gente acabou chegando numa ideia de escrever um livro sobre isso e escrever um livro juntos, né, que é o terceiro livro aí, que agora a gente recebeu de volta da Editares e está em revisão, né, fazer acréscimos lá, deram algumas sugestões para a gente. Então eu vejo que isso facilita muito, né, o fato de os dois parceiros da dupla terem interesse na escrita, e terem esse interesse em fazer assistência através da escrita, né, com a escrita conscienciológica no caso. Então, eu ter colocado a questão do duplismo aí foi por experiência, né, pessoal duplista, né, que a gente vem tendo aí em relação a isso. E quando não tem essa sincronicidade de profissional, alguma coisa assim, o que você sugeriria? Né, aproveitar melhor, sei lá... Diz, cada um faz o que pode, né? Mas eu não sei o que eu vou te dizer, né? Porque tudo vai depender, você está aí na Enciclosapiens, você tem interesse, né? Então, eu não sei se o seu companheiro tem interesse... Ele também está fazendo. Então, já é o começo, entendeu? Tá indo bem. Talvez seja isso. Então, a pessoa que tem mais interesse, ela tentar dar o exemplo para outra, né? Para o parceiro e tentando, né? Dentro de um cuidado, aí, dentro de um companheirismo, né, de um respeito, né, para também não querer impor que a pessoa tem que escrever, né, aí não vai dar certo. Entendeu? Então tem que ser mais ou menos para ir tentando incentivar o outro na escrita, né, mas através do exemplo você acaba mostrando isso, talvez seja isso mesmo. Então se não tem esse sinergismo maior em relação à escrita, acho que é o que tem maior afinidade com a escrita e dando o exemplo e mostrando isso, e tentando incentivar, acho que de alguma maneira. Então, você já está fazendo
né, o curso aí da Enciclosapiens já é um começo, né? Então, para começar a escrever. E esse negócio do exemplo ele é bem importante, porque assim, eu sempre gostei de escrever redação, sempre gostei de ler, essas coisas, mas eu pensava que o livro eu ia fazer mais para frente, né? Eu sempre pensava, depois dos 40, 50, quando eu tiver bastante experiência, né? Porque eu acho que agora, para escrever, assim, não. Mas a questão dele da escrita é tão forte, que acabou contagiando, sabe? A questão do holopensene dele da escrita fez com que eu falei, não, eu tenho que me agilizar também e começar a escrever, né? Mas essa coisa da pessoa ter e dar o exemplo acaba contaminando quem está mais próximo, né? Então, Keiko, tem que dar o exemplo. Não, tem uma coisa que a gente lê, quando você lê, você faz essas leituras, né, de lexicografia, de literatura, linguística, enfim. É que a escrita começa pela leitura, como é que você armazena no seu cérebro as leituras que você faz. Que aí, na hora que você resgatar, aquilo já sai na forma de escrita. É a primeira. E eu acrescentaria aí o diálogo, né? Entendeu? Além da leitura, o diálogo. Como é que as conversas, né, dialógicas, elas armazenam, né? Eu acho que é aí que está a grande... a função da dupla, né? Eu acho que, mesmo que o outro não esteja escrevendo propriamente dito, ele pode estar colaborando com as suas escritas, eu acho. Trocando ideia, né? Trocando ideia. Ele está tendo alguma leitura, ele tem alguma percepção. É que a pessoa que ela começa, que ela entra no negócio da escrita, ela começa a aproveitar tudo que acontece, né? Eu lembro quando eu fiz o curso lá na OIC, né? Então a gente era em 3 na turma de formandos na época, em 2006, e durante o curso, então, a gente tinha que ir registrando as coisas para poder ir escrevendo. E aí alguém falava alguma coisa, eu anotava. Aí daqui a pouco você tinha que apresentar uma parte. Aí apresentava, havia uma frase, acho que fui eu que falei isso aqui alguma hora. Falei, foi mesmo, né? Eu anotei e aproveitei aqui. Aí eles começaram a observar isso, entendeu? Que quando você entra na escrita, tudo que você alguém fala, você fala, observa, entendeu? Você começa a registrar para aproveitar, né? Então na dupla também isso pode acontecer, né? Não necessariamente a pessoa ela gosta ou tem habilidade ou facilidade para escrever. Quer mesmo escrever, né? Não é o caso. Eu acho que a sua dupla quer escrever. Ele está indo super bem lá no programa. Mas no mínimo essa interação vai favorecer quem gosta de escrever. Quem gosta de escrever. Elvira. Oi. Na página 30, em legislogia. A lei... Não, aqui. Legislogia, não. É a sindromologia, na verdade, que eu quero falar. A síndrome de Amielo, o que é? Podia explicar? Síndrome de Amielo. Esse aí, na realidade, tem um verbete do professor Valdo. Então, eu até anotei aqui, falei se alguém perguntar, né? Mas o Henri Amiel foi um escritor suíço, ele escreveu um diário com 17.000 páginas, né? E, na realidade, assim, eu não estudei o personagem aí, mas pelo que está descrito no verbete, ele não diz nada. Não diz nada, pouco se aproveita, ou não sei se aproveita alguma coisa. Então, é aquela escrita, né, repetitiva, do dia a dia, né, e inútil, sem acréscimos evolutivos, né? Tanto que o professor Valdo colocou ali como o clássico das banalidades, né, ele coloca. E aí ele compara, por exemplo, o adolescente, ou a adolescente, geralmente a adolescente, né, que tem um diário lá e fica anotando que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Apesar que hoje em dia não tem o diário, mas tem os registros nas redes sociais, né, que para mim não deixa de ser a maior parte ali mais ou menos a mesma coisa, né, se for classificar. A pessoa perde muito tempo colocando coisas ali, já que ela gosta de escrever, se ela estivesse registrando para transformar aquilo em algo produtivo, né, acabaria sendo melhor. Mas, na realidade, seria isso, né? Então, a pessoa que tem essa tendência a escrever, mas ela escreve muito, mas aquilo nada ou pouco se aproveita. Mas tem o verbete, dá para aprofundar com o verbete. Tudo bem, gente? Então, professor César, Estrangeirismologia, página 27, segunda linha. O que é a consinha escritora avis rara? Aves raras porque, pensa bem, se a gente está escrevendo sobre conscienciologia é uma micro-minoria hoje no planeta,
né? Acho que aí já fica, né, uma coisa exceção, né? Uma exceção ainda hoje. A conscienciologia não é massificável, a escrita conscienciológica não é massificável, não vai atingir. O escritor conscienciólogo não vai ser um best-seller, né, já que a gente está trabalhando com tares, né, está trabalhando com esclarecimento, então você não vai ter como ficar agradando as pessoas. A escrita ela é uma escrita mais do tipo impacto terápica, visando gerar reciclagens, né? Então isso é uma exceção dentro do planeta hoje, né? Então seria essa a ideia aí. Em Fatologia, página 28, 7ª linha, poderia citar algumas diferenças ou peculiaridades contidas dentro da escala dos autores mentais somáticos? A escala dos autores mentais somáticos também é um verbete, né? O professor Valdo coloca uma classificação lá do autor dentro da escrita mais simples. Então, por exemplo, livro infantil, até um quarto, né, tipo de escritor que é o tratadista ou o lexicógrafo que já publicou dicionários, né? E aí você tem os intermediários ali no meio disso. Então, na realidade, a escala de autores mentais somáticos seria isso, uma proposta do professor Valdo, tem um verbete sobre isso também. Estou com ele aqui, qualquer coisa que você precisar. Teoriologia, página 29, final da primeira linha. Poderia aprofundar a teoria do curso grupo kármico? O curso grupo kármico é aquela a ideia que, como é que poderia dizer? Bom, ela é dividida em 5 etapas, né? Então você tem uma fase, seria vamos dizer assim, um curso pelo qual a consciência ela vai passar ao longo das séries existenciais, das vidas dela, né? Ao longo da série X. Então começa lá numa fase em que a pessoa ainda é mais doente, mais patológica, a fase de interprisão grupocármica. Então ela está lá compliciada, ela está realizando atos anticosmoéticos, né? No Brasil hoje a gente está tendo bastante exemplo disso, né? Pega aí os conchavos políticos, isso seria um exemplo de máfia, né? De interprisão grupocármica. Pode ser que lá pelas tantas tenha alguém ali no meio que se sinta mal com aquilo e resolva sair. Vai delatar lá, porque não só porque ele quer se safar, né? Mas porque ele está se sentindo mal com aquilo, resolve sair. Aí passa então por um segundo momento aí dentro desse curso grupocármico, que seria o período de autovitimização, ou de vitimização, né? Então ele começa a se tornar, entre aspas, vítima, né, daquilo que ele fez até o momento, né, dessas atitudes patológicas, como se houvesse um refluxo para cima da pessoa, um retorno, né, seja dos próprios atos que ele fez em relação às demais pessoas que ele conviveu, né, ou seja, em relação às pessoas que ele prejudicou. Então começa a ser vitimizado, vamos dizer assim, em relação a isso. E aí vai fazendo um movimento de reciclagem até que consegue sair desse processo de vitimização e entrar num período de recomposição grupocármica, ou seja, já não se vitimiza mais e já está em condições de começar a fazer assistência sem se desequilibrar, se mantendo mais rígido. E aí começa então a resgatar as consciências que prejudicou, aquelas que ajudou a colocar no buraco, de alguma maneira. Pegando aqui a analogia com a escrita, o livro, vamos pegar aí, vamos supor, você foi alguém do passado que teve processo de escrita, mas estava envolvido com alguma coisa anticosmoética, a hora que você resolve sair e escrever de um modo diferente, ou não quer se envolver mais com aquilo, de uma maneira ou outra você criou vínculos no passado. E aí, através agora de um livro conscienciológico, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a recomposição através da assistência às pessoas do seu grupo, né? Então, por exemplo, dentro da Unescom, a gente tem o livro do Marcelo da Luz, acho que é um bom exemplo, né, de maxi-dissidência dentro da religião. O livro da Rosemary Salles, dentro da questão política, né, por exemplo, também acho que é um outro exemplo de recomposição grupocármica. A ideia é o quê? Então, que você consiga, em algum momento, chegar numa fase de libertação. Então, você resgatou, assistiu as pessoas do seu grupo karma, né? E então você passa por uma fase de libertação em relação a isso, né? Até que você atinja então uma última etapa, vamos dizer assim, que seria a policarmalidade. Então o curso grupo kármico seria isso. Tem um capítulo sobre isso nos 700 experimentos, mas eu não sei se tem verbete sobre isso, não. Acho que não, né? Vou dar uma olhada aqui depois. Mas tem nos 700 experimentos da conscienciologia, tem um capítulo lá que fala sobre essas etapas e é bem
destrinchado, bem explicado o que é esse curso Grupo Kármico. César, você podia falar aí na página 30 desses 2 primeiros mitos, que eu acho que é bem comum esse mito aqui. Os mitos em relação à escrita que eu coloquei aqui, um é que a condição de escritor é para poucos, né? São os escolhidos da escrita, não. Na realidade, quanto mais você escreve, melhor você fica em fazer aquilo. Porque para você escrever, como você disse, você tem que ler muito. Então você vai desenvolvendo mais a sua leitura, vai desenvolver mais a sua criticidade, e à medida que você vai treinando a escrita, você vai aprendendo, né, a elaborar as frases, elaborar os parágrafos e aí elaborar as argumentações. E quanto mais você escreve, mais você se qualifica. Eu posso dizer por mim mesmo, ao longo dessa vida, já percebo que teve grande melhora em relação a isso, de quando eu comecei a escrever para hoje. E outra coisa, isso te força também a estudar o processo da escrita, estudar então, a língua portuguesa, que é o que a gente escreve, para escrever melhor, da melhor forma, né, com o mínimo de erro, para dar pelo menos menos trabalho para o revisor de língua portuguesa depois, né? Mais ou menos isso também. Pelo menos eu penso assim, né? Então, condição de ser para poucos é justamente isso, quer dizer, é um mito porque, para mim, é questão da pessoa treinar, praticar, e quanto mais ela pratica, mais, assim como qualquer coisa, mais habilidade você vai ter naquilo. O outro mito é de todo escritor ser egocêntrico. Na realidade, a ideia é essa, né, que a gente escrevendo sobre conscienciologia, que deixe de ser, né, ter aquele negócio do reconhecimento, né. Se a pessoa quer escrever conscienciologia esperando reconhecimento, ela já está no buraco já, porque é igual eu estava dizendo, livro de conscienciologia, a conscienciologia não é massificável, né, vende pouco, você vai acessar poucas pessoas, tudo bem que aquilo expande, né, mas de qualquer modo isso já não vai chegar a ser um best-seller. Então, se você quer um best-seller, escrever conscienciologia não é para você. Se você está esperando reconhecimento, também não, porque a ideia é trabalhar com atares, que é a tarefa do esclarecimento, né? Então, você quer trabalhar com atares esperando retorno do assistido, né? Então não é atares que você quer fazer, né? Você vai ter que fazer outra coisa, né? Porque a atares ela não visa isso e não vai ter esse efeito também, né? E o outro mito que tem aqui é o mito da inspiração sem transpiração, que é justamente isso, né? Você precisa ler, você precisa debater, tem que observar, não adianta achar que vai ficar sentado lá, né, e aí vai baixar aquela ideia do nada e aí você vai pegar e vai escrever um livro ali, um verbete, né? Você tem que ralar, tem que suar o mental soma aí para poder sair as coisas, né? Não é do nada que vai sair, né? Então, inspiração sem transpiração não existe. Ô César, aí na página 31, aí nas variáveis, me chamou a atenção essa frase sua aí. Ser escritor em conscienciologia não é meramente trabalhar na condição de redator de texto. Deve ser um mito também, né? Justamente, porque se a conscienciologia visa assistência e visa a tarefa do esclarecimento, não é simplesmente escrever um texto qualquer lá e colocar qualquer coisa, né? Outra coisa, conscienciologia é autopesquisa, então já só por aí já não dá para dizer que é simplesmente redigir um texto, né, colocar ideias, porque de uma certa maneira você está colocando você ali dentro também. E seria uma outra questão em relação a isso, né? E aí a gente coloca aqui uma série de questões para se pensar do porquê, né, que a escrita conscienciológica é mais do que simplesmente redigir um texto, né? Tem 20 variáveis ali para... Na verdade, eu vejo assim que o livro, o verbete, o artigo, na verdade, assim, é o resultado final de uma reciclagem que você fez, né? Exatamente. De todo um processo de autoexperimentação e tudo, de aplicar a conscienciologia, né? Então, se você está conseguindo escrever, porque de alguma forma você conseguiu fazer o dever de casa, né? Conseguiu fazer a tarefa. O nível de reciclagem você conseguiu atingir, justamente, né? Que eu coloquei. Quer dizer, conscienciologia é autopesquisa, né? Antes de mais nada. Então, se você está fazendo autopesquisa, o objetivo é que você consiga chegar a alguma reciclagem, né? Chegar a fazer algum enfrentamento, alguma renovação. E a escrita, a escrita conscienciológica transparecendo isso, né? Então,
Então, na teoriologia, página 29, terceira linha, a teoria do histórico holobiográfico. O que seria o histórico holobiográfico? Seria a ficha evolutiva pessoal? Poderia diferenciar? Se positivo, não seria mais do que teoria, ou seja, não seria um fato, um parafato? Na realidade, a gente chama de teoria, mas se a pessoa vivencia, para ela passa a ser um fato, né? Ou um parafato, que seja. E histórico holobiográfico, na realidade, é tudo, né? A holobiografia da pessoa, é tudo que ela fez. Então, pegando lá, por exemplo, o curso Grupo Kármico dela, né? O ciclo multiexistencial pessoal. Então, você vivenciou várias coisas ao longo das suas várias existências positivas que você fez ou não. É lógico, isso tem um saldo, né, que é a ficha evolutiva que a pessoa aí que está perguntando colocou. Mas o histórico holobiográfico seria isso, né, todo o histórico das múltiplas existências que a pessoa tem. E o que eu vejo aqui, que eu coloquei isso, que é o mais importante, é justamente por quê? Porque eu vejo que a tendência é que a pessoa comece a predominar numa determinada linha evolutiva, que para ela vai facilitar a evolução. Então eu vejo que para mim é a escrita. Então, tem um histórico nisso, por isso você vem já ressoma com uma facilidade, ou com um gosto maior, né, uma vocação maior para a escrita, e aí aquilo vem mais fácil para você. Tem gente que é o parapsiquismo, por exemplo, então trabalhou com parapsiquismo, desde lá das pitonísias, lá teve aquele processo todo lá do passado, e aí vem mexendo com parapsiquismo há muitas vidas, que eu não acho que é o meu caso, né? O meu caso, eu acho que o processo é mais mental somático e esse processo da escrita, principalmente. Então, o histórico holobiográfico, ele vai mostrar isso para a pessoa. E a ficha evolutiva pessoal, que ele pergunta qual é a diferença entre o histórico holobiográfico e a ficha evolutiva pessoal? A ficha que eu vejo é o saldo disso, né? O saldo das vivências, eu entendo assim, pelo menos. Então, se o seu saldo é positivo, a sua ficha, ela, evolutiva ali, ela está melhor, está mais limpa, né? Se o saldo é negativo, provavelmente você está com a ficha suja aí, né? É como se a ficha fosse uma enumeração que vai contar qual é o seu histórico holobiográfico. Na binomiologia, página 29, segunda linha, poderia relacionar o binômio animismo-parapsiquismo com o tema do verbete? Acho que tem a ver com o processo da não haver inspiração sem transpiração. Então, às vezes a pessoa acha que vai sentar e vai conectar com o amparador, e o amparador vai passar todo o livro para ele ali, e ele só vai redigir. Não existe isso, né? É psicografia, né? Então, por isso que eu botei essa relação, porque, no meu ver, o amparador, o que eu percebo, né, é que vem ideias, às vezes vem um bloco de ideias, mas você vai ter que expandir aquilo, aí você daquilo que você expande dentro das suas ideias, que eu acho que é o mais importante, são as suas ideias, o que você vai expandir, o que você vai colocar daquilo, que é o processo anímico, né? Que é você ali enquanto escritor. Mas é lógico, o processo parapsíquico dessa interação multidimensional, ele vai te ajudar a ter ideias. Então é um binômio, de uma certa maneira, que você nessa conexão aí, ele te traz alguma ideia, alguma palavra, alguma frase, algum bloco de ideias, que você vai poder expandir aquilo dentro da sua vivência, dentro de uma pesquisa bibliográfica que você vai fazer. Então, nesse sentido aí, essa relação do animismo e do parapsiquismo. Só aqui para completar aí a pergunta anterior, o professor Valdo tem um verbete chamado ficha evolutiva pessoal. Na sinonimologia dele, ele coloca registro historiográfico da consciência, ficha conscienciométrica pessoal. Enfim, elas têm uma semelhança muito grande, né? De uma coisa com a outra. Tudo bem? Ao professor César, Pensionologia, página 28, primeira linha. Poderia contar sua experiência na rotina autoral? Você já contou, mas aí é uma pessoa que vem é uma pergunta da Espanha, pode ser que o horário não tenha possibilidade dela de ouvir, se você quiser fazer uma síntese, né? Propiciando a fixação do holopensene da escrita no local? A gente comentou, né, agora há pouco, aqui dentro daquelas técnicas para a rotina, para a auto-organização, né, da rotina autoral, mas tem a ver com isso, né? Quer dizer, se você tem um ambiente ali propício para você escrever, no qual você consegue manter
uma rotina de escrita, ou pelo menos ter algum dia fixo, você trabalha suas energias ali, você procura manter o ambiente organizado fisicamente e energeticamente. Tudo isso vai favorecer a fixar o holopensene de escrita no local. E a tendência é que, com o tempo, isso, você entrando ali, aquilo se transforma no seu verponarium, né, o neoverponarium, vamos dizer assim, o seu laboratório de neoverpons, onde você, trabalhando ali dentro, facilite você a ter ideias, a escrever, redigir os seus textos, a fazer as suas argumentações, te favoreça na pesquisa e na escrita dos seus livros. Então, é nesse sentido, né, que eu vejo que a rotina autoral propicia essa fixação do holopensene da escrita, né, no local onde você escreve. Se você tem uma rotina ali dentro, com o tempo vai fixando o holopensene de escrita ali dentro e aquilo vai te favorecer a ter ideias, a desenvolver ideias, a escrever seus textos. Na fatologia, página 28, final da 4ª linha, gostaria que falasse sobre a assistência direta e indireta mediante o livro conscienciológico. Que a gente comentou aqui, né? Você publica um livro, ou um verbete, por exemplo, e você vem aqui defender, e aí ela está me perguntando e eu estou interagindo diretamente com ela, é assistência direta. Vou tirar uma dúvida da pessoa, às vezes você vai fazer um esclarecimento para o leitor. Assistência indireta, eu enxergo assim, o livro ele vai aonde o autor não consegue ir, né? Então, até fora do país onde você escreveu o livro. E aí você está, através do livro, assistindo indiretamente, se a gente pode falar assim, né? Eu colocaria dessa maneira, o leitor, então, através do livro propriamente dito. Em fatologia, página 28, 6ª linha. O perfil mental somático do escritor conscienciológico gostaria de saber se você escreve livros para SOCIM. Caso afirmativo, qual seria a diferença mais relevante? Eu nunca escrevi livro, não escrevi nenhum livro para SOCIM. Escrevi monografia de conclusão de curso de especialização, né, e tudo. Lógico, para você escrever um conteúdo científico, você vai usar o processo mental somático, né? Mas o que eu vejo o grande diferencial que para o escritor conscienciólogo em relação aos outros tipos de escrita é justamente que você vai usar o seu mental soma a favor da interassistência e da tarefa do esclarecimento. Então você vai usar o seu mental soma para ajudar o leitor a elevar a autolucidez, a autocognição, o autoconhecimento, o conhecimento a respeito da multidimensionalidade, o conhecimento parapsíquico. Então, eu vejo que são as grandes diferenças. E a outra coisa é que você vai ter que, né, o objetivo, né, seria esse, né, você, dentro da conscienciologia, você vai trabalhar com você primeiramente para que aquilo se reverta em escritos, porque a conscienciologia ela tem autopesquisa. Então, o perfil mental somático é de autopesquisador também. Então, isso já vai diferenciar, por exemplo, dentro da questão científica na academia, né? Só dando um exemplo. Aí se você vai para literatura, livro de autoajuda, aí você já vai indo para o caminho mais emocional mesmo, né? Mais emociogênico, como a gente estava dizendo. Já começa a sair do aspecto mental somático. Às vezes na literatura você acha alguma coisinha ali de mental soma no meio, de ideia, né? Mas é muito pouco. O predomínio, o envolvimento do leitor é mais pelo processo emocional. E na escrita conscienciológica é mais pelo aspecto mental somático, visando essas questões aí que a gente acabou de colocar. O embasamento paradigmático também, né? Paradigmático, a descrenciologia. Da descrenciologia, do paradigma consciencial. Eu acho que muda muito, né? Incentivar o leitor a ter as próprias experiências pessoais. Né? Da autoexperimentação, da multidimensionalidade que você falou, da multisserialidade, enfim. Né? Não escreve só para essa vida, né? Tem uma visão de mundo, né? Uma dividência muito maior. Diferente. Aí, né? Na parafatologia, página 24, 4ª linha, de baixo para cima, que compreensões mais importantes vem revelando a sinalética energética e parapsíquica pessoal no seu percurso como escritor conscienciológico? Como escritor? Justamente principalmente nessa interação energética
e essa interação extrafísica com o amparador, principalmente, né? No momento da escrita. Eu acho que aí é o que chamaria de parapsiquismo disciplinado, né? Então você vai escrevendo e aquilo, aquela disciplina na escrita, no estudo, na pesquisa, na escrita conscienciológica, vai te ajudando a interagir mais com o amparador extrafísico. Consequentemente, você começa a desenvolver mais o seu parapsiquismo, as suas parapercepções, através do processo da escrita. Então, é uma forma. Comigo eu vejo que aconteceu e acontece assim. Então, por exemplo, a sinalética relacionada à presença do amparador, para mim, ela fica bem mais forte, mais intensa, mais clara quando eu estou escrevendo. Então, esse já seria um exemplo, penso disso, né? E outro exemplo, que aí seria o lado da pressão extrafísica, né, igual a Tatiana estava colocando, que também vai te ajudar a desenvolver a sinalética em relação a esse tipo de padrão energético de contrafluxo, né, contrafluxo extrafísico, presença de consciex patológica, desequilibrado, um assediador. Então, a escrita acaba ajudando nisso também. Aproveitando aqui o ambiente, né, de escrita, eu vou mostrar de novo aqui o livro da professora Tatiana, que saiu, já foi lançado, vai ser lançado. Vai ser agora sábado, não? Vai ser lançado em outubro, mas já está à venda, tá? É Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. E também a gente vai fazer uma divulgação aqui, que a Editares lançou as edições eletrônicas de livros conscienciológicos na Amazon. Os 4 primeiros títulos estão disponíveis mundialmente e facilitam acesso às obras conscienciológicas, em especial quem vive fora do Brasil. E os títulos são Vontade, Consciência Inteira, da professora Dulcidal, Clarividência, Teoria e Prática, de Rodrigo Medeiros, Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz, Sem Medo da Morte, Construindo uma Realidade Multidimensional, de Vera Hoffman. E a gente convida a todos para compartilhar os links acima e aos leitores a compartilhar seus comentários no site da Amazon. Tá? É importante para a gente pegar um ranking bem mais rápido, né? Bem mais motivador aí. Então, a gente convida todos a lerem e depois fazerem lá os comentários e incrementarem aí esses links. Tá bom? Voltando aqui, alguma pergunta? Parabéns, César, pelo seu verbete. Queria fazer uma pergunta aqui em Fatologia, na página 28, na 11ª linha, de baixo para cima, no seu caso pessoal, quais são as escolhas temáticas do escritor conscienciólogo dentro do universo da pesquisa da conscienciologia? E também, para a Fatologia, queria que você falasse um pouco sobre a questão da personalidade consecutiva autoral. A escolha dos temas vai de acordo com o interesse e a necessidade do autor, né? Esse primeiro livro, então, Proatividade Evolutiva, fazer um comercial também, né, já que está. Isso. Proatividade Evolutiva, então, ele veio justamente da questão da formação para consciência terapeuta. Hoje em dia eu não atuo mais como consciência terapeuta, né? Então, depois que eu fui para a Unescom, eu saí da OEC no início do ano passado. Mas então, em 2006, como eu estava dizendo no começo aqui da tertúlia, para você se formar como consciência terapeuta, dentre as várias etapas que você passa, né, que vai desde ser atendido primeiro como evolucente, você já vai trabalhar a sua autoconsciência terapia, vai trabalhar suas coisas lá. Aí você vai para o curso, depois que você recebe alta, e aí durante o curso você tem que desenvolver algum tipo de gestação consciencial. Acho que hoje em dia é um artigo, acho que eles têm que escrever. Na época até era um trabalho maior, então ele ficou já com umas 30 e poucas páginas A4 de computador. Aí eu olhei para aquilo e falei, vou pegar isso aqui e vou expandir para um livro. Que antes de eu ir para o OEC eu já estava mexendo com alguma coisa lá com a ideia de escrever um livro. Então, esse tema especificamente, tem a ver com o meu processo de autoconsciência terapia, né, ter identificado uma série de questões lá dentro desse aspecto da acomodação existencial e a necessidade de uma reciclagem pessoal. Então, eu vislumbrei e falei, não, qual seria talvez um oposto da acomodação? Aí pensei na proatividade evolutiva como um oposto disso. E aí trabalhei em cima disso, dessa linha, de você
autopesquisar a acomodação existencial e caminhar as suas autopesquisas, né, autoinvestigação, os autodiagnósticos das questões que estão relacionadas a isso, começar a enfrentar, fazer movimentos de renovação para começar a desenvolver traços de proatividade e se tornar uma consciência mais proativa. Então, o interesse foi motivado por isso aí especificamente. Esse segundo que está para sair, o nome dele é Antivitimização. Antivitimização, alicerce para a autoevolução. Então, eu estou direcionando o conteúdo dos meus escritos, das minhas pesquisas, para esse aspecto da evoluciologia. Mas ele tem um cunho, assim, de uma certa forma, autoconsciência terapia também, porque daí, como eu tive a experiência com a escrita desse livro, seguindo essa linha, então eu peguei o quê? Da autovitimização, caminhando para a antivitimização, mais ou menos nessa mesma linha aqui, só que assim, o livro está escrito de uma maneira diferente, os capítulos, eu já vejo assim que nesse segundo livro, eu acho que eu comecei a me aproximar mais, assim, talvez no estilo pessoal, do meu modo de ser, talvez do meu passado holobiográfico, como a gente estava dizendo aqui, né? Mas teve essa intenção do segundo livro, foi o quê? Uma porque, até dentro da consciência terapia, né, que eu escrevi o livro ano passado, logo que eu tinha saído e entreguei na Editares. Então, tinha tido muita experiência de atendimento em relação à evolucente com a autovitimização, e ao mesmo tempo aquilo também reverberava em mim e eu fui me observando também para ver o que eu tinha daquilo. Eu falei, acho que vale a pena escrever, estudar, pesquisar, aprofundar e escrever sobre isso. Então teve também esse enfoque aí do autoenfrentamento, né, da autopesquisa, do autoenfrentamento, da autossuperação. O terceiro livro, que é esse que estou escrevendo junto com a Stephanie, né, que a gente está também em revisão, já teve mais um caráter profissional e dentro do processo de saúde e parapsiquismo. De uma certa forma é mais o holopensene dela, mas eu entrei na onda também do holopensene dela, que tem a questão da dupla, né, que a gente estava falando. Tenho interesse pela escrita, trabalhava em UTI, também me interesso por parapsiquismo. Não é algo tão forte dentro de mim, mas como é forte dentro dela, a gente acabou fazendo a sinergia das coisas e saiu esse conteúdo. Então a gente pegou a escolha desse tema, em parte por esse caráter profissional, mas para tentar atender um público dentro da área de saúde. Então teve essa intenção. Então aí a gente já pegou, não pegou tanto pelo caráter de um trafar e aí você chegar num trafor. Não, já pegou pelo aspecto de afinidade, por atender um grupo específico, né, de repente algum processo de recomposição grupocármica, talvez que vai ser feito, de qualificação também dos profissionais dentro da área de saúde, botando esse foco do parapsiquismo no conteúdo. Então teve esse princípio aí dentro da escolha do tema, né, de escrever um livro que a gente consiga atingir um público que tem a ver com a gente, que é da área de saúde, ajudando a expandir o conceito. No caso, o livro é sobre humanização na unidade de terapia intensiva e o papel do parapsiquismo dentro disso. Então, tem tanto o enfoque da assistência, que é a humanização, né, assistência dentro da saúde, a qualificação da assistência dentro da saúde, e associando o parapsiquismo. Então, já teve essa escolha aí, eu acho que tem a ver com o histórico holobiográfico dos dois, eu diria, mas eu diria mais dela até do que meu, né, para ela é bem forte isso, né? Então já não foi a escolha por um trafar que você quer superar, não. Por algo que você tem ali de ficha holobiográfica, ao mesmo tempo de algo que você está desenvolvendo, que é o parapsiquismo, e a necessidade de fazer assistência para esse grupo específico. Esse da escrita, que é a ideia que eu tenho, que seria o terceiro, aí já estou pegando mais no foco do trafor, que é a escrita. Então já não tem esse aspecto, né, de ir lá de uma determinada dificuldade e caminhar. Então aí depende, acho que isso vai de acordo com a necessidade do escritor e você vai ver o foco que você quer dar. Quer escrever sobre um trafor? Quer escrever sobre um trafar e a superação desse trafar? Quer escrever sobre algo que falta em você, que você precisa melhorar? Quer escrever sobre algo que tem a ver com um grupo de assistidos seu? Recomposição grupocármica, como a gente falou, do Marcelo da Luz, a Rosemary, né, com o livro deles. Tem muito a ver com isso, né? Aquela maxidissidência e, consequentemente, processo de recomposição. Aí depende, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Microfone. Além disso, eu queria saber assim, a sua linha de pesquisa, claro que você fez de acordo com a OIC lá, que precisava escrever algo sobre algum assunto, mas assim, da sua pesquisa mais profunda, né? Além de ter várias linhas, né, dentro como que se diz? Da consciencioterapia. E também queria que você abordasse mais um pouco sobre essa personalidade consecutiva autoral. Não, acho que em termos de pesquisa é isso, tem a ver com a questão da saúde, né? Até porque eu sou médico, né? Então acho que isso influencia muito hoje as escolhas. Tem os artigos que eu tenho publicados, tem muita coisa sobre isso. E ao mesmo tempo agora eu tenho pesquisado muito a questão da conscienciografologia, né? Com esses verbetes, essa ideia do livro, mas e um interesse maior sobre a questão da autoevolução. Esse da antivitimização, ele tem muito isso, esse enfoque aí da autoevolução. Então, o que eu venho estudando, fazendo autopesquisa, tem uma certa maneira relação com esses temas. Personalidade consecutiva, você quer falar alguma coisa? Personalidade consecutiva autoral, justamente qual que é a ideia? De você ser um escritor hoje e você identificar que você foi um escritor ontem, né? Ou em outra existência, ou na sua última vida. Então, a personalidade consecutiva autoral, ela tem a ver com isso. Então, a pessoa que vem com a questão da escrita mais forte, ou com uma facilidade, ou um gosto, uma grafofilia, igual a gente colocou, nessa vocação para a escrita, disso ser um indício forte inicial de ter uma personalidade consecutiva autoral, ou seja, na última vida, ou algo próximo, ter trabalhado com a escrita de maneira mais intensa. E aí, a partir daí, pessoalmente, aqui no meu caso, eu comecei a investigar mais isso, e aí fui identificando vários outros indícios, né? Desde a infância, depois foram ocorrendo questões mais parapsíquicas, e aí comecei a estudar sincronicidades, né, que aconteceram, que me levam a essa hipótese aí de personalidade consecutiva autoral. A princípio, estou estudando grupo específico, né? Não... Tem que falar no microfone. Ele está perguntando se você tem alguma retrocognição. O que eu tive foi mais assim, vivência energética, projeção, né? Projeção, que aí eu acho que pode ter alguma coisa de retrocognitivo aí nisso, né? Que mais? Aqui, deixa eu ver, até trouxe algumas anotações aqui para eu... As sincronicidades, né, à medida que eu comecei a estudar, à medida que eu comecei a ler as coisas, então, muito mais dentro desse aspecto energético, de sincronicidades que começaram a acontecer, e a questão projetiva, né? Então, por exemplo, dentro da questão projetiva, antes de sair esse livro Proatividade Evolutiva, que eu já pensava já vinha escrevendo, publicando artigos dentro da Conscienciologia e já pensava em escrever livro. Então, uma projeção que eu tive, eu me peguei fora do corpo, acho que, nem lembro se eu comentei na outra tertúlia isso aqui, eu acho. Era você que estava também, né? Vamos ver se eu lembro. E era como se eu tivesse dessomado, e aí, naquele momento que eu tive aquela sensação que eu tinha dessomado, aí eu me lembro, poxa, não deixei nada publicado. E aí, no que me veio esse negócio que eu não deixei nada publicado, aí eu voltei para o corpo. E aí bateu aquele, né, desespero. Assim, mas é bom falar isso, porque chama a atenção da gente, né? Exatamente. E eu não sei se foi uma projeção vexaminosa, entendeu? Ou se foi algo aí de retrocognitivo também. E depois eu tive uma outra que foi mais esquisita ainda, que era como se eu tivesse ressomado, e aí eu lembrei que na outra vida eu não tinha deixado nada publicado. Então eu não sei se isso tem um quê de retrocognição dentro disso, né? Mas algo para chamar atenção, né? Algo para chamar atenção, né? Um parapsicodrama, assim, para você não deixar de escrever, mais parapsicodrama, mais nessa linha, né? E à medida que eu comecei a estudar mais esse processo de personalidade consecutiva, aliás, antes disso, né, uma coisa que me levou a começar a estudar foi, durante a TENEPS, não sei se foi só uma intuição ou mesmo uma clareaudiência, para estudar escritores socialistas do século XVIII e XIX. E aí eu registrei aquilo, falei, bom, mas eu nunca nem estudei nada, né, de socialismo nessa vida até então, né? Tinha muito pouco conhecimento sobre isso. Só que a hora que eu comecei a olhar e pesquisar os assuntos e olhar imagens de escritores, aí aquilo
Porque para mim isso é o processo inicial da retrocognição, né, que bate aquela questão energética e aquele reconhecimento, né, com certas personalidades. E aí quando eu comecei a estudar meu histórico nessa vida, eu falei, de uma certa forma eu tenho relação com essa questão, apesar de não ter estudado isso até então. Então, por exemplo, quando eu terminei a faculdade, eu escolhi fazer a residência em medicina preventiva e social. Aí comecei a fazer a residência. No fim, acabei abandonando porque eu não gostei muito. Mas aí eu fui e comecei a trabalhar, então, com um programa de saúde da família, que é um projeto social dentro do... E fiquei vários anos trabalhando com isso, né? Estou com 16 anos de formado, desses 16, 11 anos eu trabalhei basicamente em saúde pública. Aí, na medida que eu fui analisando isso, falei, não tem a ver. Aí eu comecei a ver o meu temperamento. Eu falei, não, realmente, se eu pegar aqueles escritores mais engajados e com a tendência mais revolucionária, vamos dizer assim, eu tenho várias coisas do meu temperamento que me levam a pensar que eu posso ter participado de alguma coisa, tomado um esbregue lá e aí agora vim mais contido aqui, né, tentando me segurar mais, pelo menos, né. E então, daí começaram a vir mais informações. E dentro desse estudo, só em um momento lá que eu tive quando eu estava pensando sobre o assunto, uma imagem lá, eu num ambiente lá, que lembrava bem o século XIX, né, sentado lá numa sala, assim, que eu vejo que tem a ver com esse processo de escrita de um escritor, né. Mas estou estudando mais no contexto. E à medida que eu comecei a estudar também, tentar caracterizar mais isso, aí você vai aprofundando, né. Comecei a estudar família, estudar minhas tendências desde jovem, né, aquela questão lá de ter escrito um livrinho, um livreto, né, com 13 anos lá, que na realidade era para fazer um trabalho de desenho, né, de educação artística. Aí eu resolvi escrever um texto e fazer os desenhos contando uma história. Então, isso com 13 anos. Ninguém me incentivou, ninguém falou, faz isso. Nem era para fazer isso. Mas dali para frente também ninguém me incentivou a continuar escrevendo. Então eu entrei para a medicina e o negócio foi voltar à tona só com a conscienciologia depois. Tem uma pergunta em cima disso aí, ó. Professor César, pesquisa uma hipótese retrocognitiva onde a personalidade na qual suponho ter sido optou em ser escritor e deixou a medicina. Por acaso já obteve alguma experiência retrocognitiva claríssima? Foi mais ou menos o que você... mas não assim, mas acho que tem a ver com isso, né? Já me vieram assim informações, teve esse processo aí que foi esse da imagem só, né? Tiveram essas projeções. À medida que eu comecei a estudar, começaram a ocorrer sincronicidades com livros, né? Com coisas assim, com datas, né? Que batem muito com isso. Questão do curso intermissivo. Acho que até coloquei isso em algum lugar no verbete, né? Comecei a estudar o curso intermissivo. Aí, eu lembro que até teve uma vez que eu fui conversar com o professor Valdo justamente sobre isso, né? Porque toda vez que eu ia estudar o curso intermissivo, o que vinha sempre para mim era o processo da escrita, né? Escrita. E que aí ele falou até para uma vez que eu fui conversar com ele, acho que foi em 2011, falei, quando eu penso em curso intermissivo, o que me vem forte, vem energeticamente, não me vem imagem, né? Mas é a questão da escrita e de escrever, né? E até nessa época, dessa vez que eu conversei com ele, ele riu da minha cara e falou que já tinha falado isso fazia uns 12 anos já, né? Que essa questão da escrita aí. E que começou a vir mais forte depois com aquela questão da TENEPS, né? Que eu coloquei aqui, tiveram as projeções antes, e aí eu comecei a estudar mais e teve só essa cena aí que me leva mais a isso. E algumas questões com nomes e fotos, né, de vir aquela questão energética e emocional junto, que tem a ver com retrocognição também. Não, só para você aproveitar o gancho da personalidade consecutiva e você comentar o polinômio o escritor conscienciólogo, livro, cápsula do tempo, autorrevezamento consciencial. Justamente isso. Então, pegando por essa hipótese, né, de eu ter vivenciado muito a questão da escrita como escritor na última vida, então, provavelmente século XIX, o que acontece? Aí você tem reverberações daquilo lá. Então, se eu realmente estava mexendo com a escrita mais voltada a esses processos sociais, naquela época lá do século XIX, havia muito envolvimento com aquelas questões das revoluções, né, sociais, né?
Então a escrita ela incitava muito as pessoas, né, do ponto de vista emocional. Mas o que eu vejo? De alguma maneira, né, tanto o iluminismo, né, pegando o século XVIII, o século XIX, né, principalmente a França, mas a Inglaterra também, na Europa, né, de uma maneira geral, mesmo em literatura, que é a minha hipótese, que é dentro do processo de literatura social mais, né, ou literatura crítica, né, e isso é uma coisa que eu coloco também, né, que eu penso em quem tem habilidade para escrever hoje, mexeu com literatura. Não adianta a pessoa querer renegar o passado, entendeu? Falar assim, não, literatura não, porque eu vejo muito isso. Né? Às vezes eu pergunto, pô, você escreve tão bem, né? Você acha que já mexeu com a literatura? Não, mexi com ciência, não mexi com literatura, não. Né? Porque é uma tendência nossa agora, você quer mexer com a consciologia, uma ciência, e achar que não. Mas para mim, quem sabe escrever bem é porque escreveu muito e escreveu literatura. Essa é uma hipótese que eu tenho. É uma hipótese que eu tenho, entendeu? E eu acho que a minha tem relação com isso aí. Mas, de qualquer modo, então, qual que é a ideia aqui do polinômio? Você fez aquela pontinha de assistência lá dentro dos seus conteúdos e acaba sendo convidado aí para um curso intermissivo, né? Foi esse aqui que você perguntou, do auto-revezamento, né? Isso. E aí tem toda a qualificação, você ressoma com uma ProEx para a escrita, com a ideia o quê? De qualificar a sua escrita com a assistência e com a cosmoética. Então, vamos lá tentando escrever, pensando em tarefa de esclarecimento, pensando em princípio da descrença, paradigma consciencial, multidimensionalidade. E aí você, como escritor, pensando então que você tem uma personalidade consecutiva autoral, um histórico holobiográfico na escrita. Então você pensar o quê? Que a partir de agora, você com curso intermissivo aí recente, né, eu estou falando de mim pelo menos, né, o que eu penso, né, qualificado com interassistência, com a cosmoética, com que você, essa ampliação da visão que o curso intermissivo passa para a Consciex. Então você renasce, você vai escrever, não, agora tem que dar uma continuidade a isso. Como? O que eu penso é que uma das melhores formas, se não for a melhor, é o livro que você vai deixar como uma cápsula do tempo, né, para você fazer o seu auto-revezamento e acessar aquilo na próxima existência para dar continuidade nessa mesma linha, agora qualificada, né, para tentar não ter uma queda grande. Né? Então, na próxima, não tem isso tudo, você está sei lá onde, e aí não lembra das coisas, e daqui a pouco voltou para a literatura de novo, né? Então pode acabar acontecendo isso. Eu vejo que você escrevendo um livro com esse caráter assistencial e a escrita conscienciológica, eu vejo que vai propiciar isso, então funcionar como uma cápsula do tempo para você resgatar aquilo na próxima e dar continuidade ao que você começou aqui, ou está qualificando aqui nessa existência agora, atual. Tem uma pergunta aqui que fala sobre que pergunta para você na trinomiologia, página 29, quinta linha, gostaria que enfatizasse o trinômio escritor conscienciológico, desassédio mental somático, desperticidade. Pretendo ser desperto teaticamente daqui a 2 anos, ou seja, com 33 anos. Bom, né? Então, o que você pode comentar sobre isso? Dentro disso que eu sugiro para ele escreva bastante, entendeu? Que vai te ajudar também. Né? Por quê? Porque justamente é aquilo que a gente comentou agora há pouco. A escrita vai ajudar a desenvolver atributos mentais somáticos, que são atributos do ser desperto. Ao mesmo tempo, se você está escrevendo sobre conscienciologia, você vai desenvolver o seu parapsiquismo, você vai interagir com energia, com as consciências que você está lidando, com um amparador extrafísico. Então vai ajudar a desenvolver o seu parapsiquismo, aumentar a sua lucidez multidimensional, se tornar menos emocional, mais racional. Então a escrita vai ajudar em uma série de coisas aí para quem está pensando em se tornar desperto em 2 anos, em pouco tempo. Muito bom. Depois vem aqui contar para a gente. Fazer um verbete sobre isso. Fazer um verbete, né? O César, aqui na ciclologia, que eu vejo que é o nosso próximo passo, né? Então a gente é escritor nessa vida, conscienciológico hoje, e vai ser amparador de função amanhã. Então eu vejo que o livro também tem essa função, né, de preparar a gente para a próxima intermissão, né? Exatamente, porque pensa bem, se a gente está escrevendo um livro com caráter assistencial, aí isso começa a se espalhar aí pelo planeta, né? Igual o pessoal está levando os livros para a África lá.
né? Então já sei que tem livro meu lá na África também que eu tinha deixado com eles e já está lá. Eu sei que já tem livro lá, já tem gente lendo, entendeu? Já está fazendo assistência fora do país indiretamente, né? Igual a gente estava colocando, até alguém perguntou aí também, né? Então você nem está sabendo quem você está assistindo, está criando uma rede de interassistência em torno do seu livro, que a pessoa está lá não sei onde, ela pegou seu livro lá para ler. E aí ela está em crise, de repente, ou com alguma coisa, está pensando, está querendo renovar alguma coisa, ela pega seu livro para acessar, e daqui a pouco ela vai estar fazendo um movimento de reciclagem íntima, de autorrenovação, a partir daquele livro. É lógico, se ela está com esse interesse, vai encostar algum amparador ali interessado em ajudar essa pessoa. E veja, o seu livro está ali como um epicentro daquilo, né? Já está fazendo assistência intrafisicamente. Você dessomou, isso aí é aquela ideia da colheita intermissiva. Isso, né? eu ia falar desse verbete. O verbete colheita intermissiva é um outro verbete que tem. Eu me lembro que quando foi trazido esse verbete, uma das frases, né, quem trouxe o verbete foi o professor Valdo, foi justamente isso. Você quer se tornar amparador? Amanhã? Escreva um livro. Né? Por quê? Justamente por isso, né? Vai se formar uma rede de assistência em torno do seu livro, consequentemente uma equipe de amparadores trabalhando para assistir as pessoas a partir daquele start ali, ou aquela renovação que o seu livro está propiciando. Você dessoma, né? Então já tem um trabalho sendo feito, provavelmente para você se inserir naquilo, já que você é o autor do livro, dos livros, né? Das obras. Cada um que for lendo vai fazer um rapport com você. Rapport com você e, lógico, você não vai conseguir ficar atendendo individualmente, então acaba que a tendência é se formar uma rede de assistência em torno das suas obras, já que o foco, né, das suas obras, no caso aqui do escritor conscienciólogo, é essa escrita interassistencial, escrita tarística. Então, a ideia é essa. César, e aí na página 31, aí nas variáveis, se você tem alguma rememoração, alguma ideia desse preparo intermissivo para a condição de escritor conscienciólogo, que é o item 10. Não, o que eu tenho é isso que eu estou dizendo, né? Sempre que eu estudo alguma questão, sempre que eu estudo ou leio sobre curso intermissivo, o que vem mais forte para mim é o processo da escrita. Mas eu vejo que essa qualificação é mais pelo que você vivencia, o que você vê, o que você expande o seu mundo pessoal. Eu me lembro até que a Rosa perguntou uma vez para o Valdo se a gente treina a escrita na dimensão extrafísica. Ele foi bem taxativo, não, na dimensão extrafísica do intermissivo você vai vivenciar outras coisas. A escrita é na dimensão intrafísica. A gente aprende a escrever e desenvolve a escrita na dimensão intrafísica, é um ato intrafísico. Só que você vai se qualificar consciencialmente, né, no curso intermissivo, e isso vai favorecer o seu processo de escrita. O que eu vejo é que se você é uma autora do passado, aí, que tem uma linha, né, evolutiva, um histórico holobiográfico dentro da escrita, e você foi para um curso intermissivo, você com certeza já está qualificando com esse seu livro de projetabilidade aí a sua escrita. E com os outros aí que venham pela frente. Sabe, né? por que eu fiz essa pergunta? Porque quando eu vi e me encontrei com esse estilo de apostilhamento, né? Os parágrafos com subtítulo em cada um do parágrafo. A sensação que já viu isso antes? Não tive essa sensação. Foi quando eu me despojei a escrever. Eu tinha muita dificuldade para escrever, entendeu? Quer dizer, devia estar embotado alguma coisa, porque hoje em dia eu não vejo que eu tenho tanta dificuldade assim, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas assim, com esse estilo foi o que abriu assim o caminho. Então, por isso que eu perguntei, porque parecia que era coisa do curso intermissivo, mas depois ele me fez outras explicações que aí eu me entendi melhor. Então tem que pensar o que acontece, né? Porque eu também, eu entrei novo na faculdade de medicina, com 17 anos, tive aquela experiência com 13 anos lá por conta própria, e depois não chamou a atenção da professora e tal, mas ninguém assim, pensou na época, ninguém incentivou, né? Talvez até tenha sido bom, porque eu vejo que a medicina, o escritor ele tem a tendência a ficar muito centrado em si mesmo e na escrita, né, e nas ideias. E a medicina me ajudou a pensar mais no outro e na interassistência. Então, talvez se eu tivesse tido estímulo, que eu fosse para a área de letras ou de jornalismo, provavelmente, talvez eu tivesse uma automimese aí, né? Então, eu penso até por esse lado bom. Por um outro lado, né, só para complementar, por um outro lado, para mim aconteceu a mesma coisa. Eu entrei na faculdade, foi medicina. Aí você entra e você começa a dedicar muito à medicina, você não tem tempo para estudar ou ler coisas fora.
Aí, com a Conscienciologia, que eu comecei a voluntariar durante a faculdade e a dar aula no final da faculdade, né, em 99, estava no último ano da aula de Conscienciologia, e aí já comecei a me interessar pela escrita. Eu publiquei um artigo em 2000, e aí, só que ainda no estilo, né, de texto corrido. E aí, quando eu entrei em contato, né, com aquele curso do professor Lavaldo, que ele deu sobre o verbete bebê lá, 70 páginas, que ele destrinchou o estilo de escrita, aí eu falei, legal, né? Peguei aquilo, comecei a usar as técnicas, e aí o negócio veio à tona para valer. Então, também, eu associo que a escrita veio à tona para mim, por isso que eu falo que mais um indício que tem a ver com a minha programação existencial, porque veio à tona para valer a partir desse estilo dele, né? Que por isso é que eu perguntei. A gente pega como um estilo conscienciológico, quer dizer que a pessoa tem que seguir isso também, né? Se a pessoa tem facilidade de outra maneira, ela não precisa de seguir a escrita usando tópicos, nem nada disso, né? Mas, de qualquer modo, para mim, aquilo é igual você, trouxe uma coisa de volta. Forte, e aquilo voltou, e aí, à medida que eu fui publicando, à medida que com o passar do tempo, vem qualificando mais a habilidade de escrever, a facilidade, aí eu vou estudando, aí eu vou vendo as regras gramaticais para tentar escrever de uma maneira melhor, e assim vai, né? Ô Rosa, mas no meu caso foi a mesma coisa, assim, o que me motivou a escrever foi muito o estilo enciclopédico. E eu vejo assim que a minha hipótese é que esse estilo, é óbvio que a gente não vai treinar a escrita no extrafísico, não teria lógica, mas é a forma de pensar. A forma de pensar, é a forma a maneira de pensar mais sintética e lógica. Né, mais lógica, mais matemática. Né? Então, eu acho que é bem no extrafísico. Tem a ver com a forma de raciocínio, eu concordo. Eu também concordo. Vamos lá, Eda. Já até passou um pouquinho, mas eu gostaria que você voltasse aqui na página 27, na citaciologia, falando de escrever o livro para a próxima vida, que esse autor ele fala um pouco diferente. Como que você sentiu isso aqui para colocar com o tema? Ah, sim. Não sei se eu entendi direito aí o seu questionamento. Não, antes você estava falando de que está escrevendo os livros, né, para uma próxima vida, não é isso? Ah, sim, para você acessar depois. Isso. E esse autor você descobriu falando algo parecido, não é isso? Isso, Não, na hora que eu achei essa frase aqui, eu até fui olhar o autor, né? Ele era um escritor, poeta e um crítico literário argentino. E ele escrevia muita coisa assim sobre filosofia, metafísica, então ele entrava muito nesse campo, mas muito mais através da literatura, né? Mas eu vejo que talvez até por isso que ele trouxe essa frase aqui usando a palavra reencarnação, né? É um achado aqui, né? Exatamente, ela encaixou de uma maneira bem interessante, porque justamente tem a ver com isso, né? Justamente por essa ideia que o livro, ele, né, é o autor ressomado, né? Porque mesmo que você dessome, o livro continua ali fazendo assistência. E igual a gente estava falando, né, uma forma de você se tornar um amparador amanhã, através dessa rede de assistência mediante o seu livro, e mesmo você assistindo a você mesmo, né? Quando você volta, o seu livro já está ali ressomado, né, do passado, e você acessar aquilo e poder ler e se esclarecer, você mesmo se esclarecendo, né? E dando continuidade às coisas. Eu achei assim a sincronicidade, né? Tudo bem? Vamos lá, tem 3 perguntas aqui de um teletertuliano, e o tempo da gente está terminando, vamos ver se a gente consegue fazer. Professor César, para Fatologia, página 28, quinta linha. Poderia comentar sobre a captação extrafísica de ideias originais ou neoverpões? Percebo que tenho muitas ideias de desconjo do que capacidade para dar vazão a esse processo. Nossa, parabéns! O que eu sugiro, assim, eu não sei se essa pessoa já escreve, mas os verbetes, eles têm muito isso, né? Para mim, ocorre muito na TENEPS, às vezes, isso daqui, né? Tem muita gente que relata que está em projeção e aí volta. Isso já aconteceu comigo também. Daí você volta com uma ideia, né? Isso seria uma outra forma de fazer essa captação extrafísica, né? Até tem um especialista aqui em projeção, se quiser falar um pouco sobre captação extrafísica, né? A Tatiana, fica à vontade aí também. Mas para dar vazão, uma boa forma é a enciclopédia, eu vejo hoje, porque você vem com uma ideia, às vezes, eu pelo menos comigo, que eu vejo que esse processo de captação extrafísica, ela vem bem de uma maneira sintética. Então,
o verbete, os títulos, eles têm essas características. Então, de repente, você consegue captar aquilo e transforma num verbete e depois você expande as ideias. Seria uma forma de dar vazão a isso. Em parafatologia, página 28, terceira linha de baixo para cima. O que compõe o autoparapsiquismo aplicado à escrita? É aquilo que a gente comentou aqui já, né? Por exemplo, no momento que você está escrevendo, então você tem várias coisas multidimensionais que estão ocorrendo ali. Se você estiver atento, você vai desenvolver a sua habilidade parapsíquica, o seu autoparapsiquismo. Então, por exemplo, a interação com o amparador extrafísico, esse sinergismo com o amparador extrafísico, é uma coisa que é algo que você pode desenvolver e qualificar através da escrita. A percepção das energias e das consciências relacionadas ao tema que você está pesquisando. As evocações temáticas, né, que a gente já comentou aqui também está relacionado a esse processo de autoparapsiquismo. A captação extrafísica de ideias, que a gente acabou de comentar, seja em TENEP, seja em projeção. Então, eu acho que a escrita ela é um bom recurso para o desenvolvimento parapsíquico, né, a partir dessas questões. A outra pergunta é sobre, na efeitologia, página 29, segunda linha de baixo para cima. Favor comentar sobre os efeitos sadios da atividade física regular na parafisiologia do mental soma. É aquilo que a gente comentou no início. Eu vejo que o principal aspecto aí da atividade física é o quê? É justamente a saúde do seu cérebro, né? Principalmente isso. Então, se você faz atividade física, você vai ativar mais a circulação cerebral, você vai oxigenar mais o seu cérebro, você vai evitar o desenvolvimento dessas doenças que a gente tem muito hoje, né, desse nosso período aqui, que estão relacionados a colesterol, né, a glicemia elevada, síndrome metabólica. Tudo são questões, ainda mais se a pessoa já junta com uma tendência genética, e de repente um mau hábito, por exemplo, tabagismo, aí junta outras coisas, daqui a pouco ela está desenvolvendo, né, aquilo que a gente chama de placa de ateroma, ou seja, placas de gorduras nessa circulação. Pode ser em qualquer local, mas no caso aqui mental somaticamente, né, no processo mental somático, cerebral, e daqui a pouco a pessoa ela está, às vezes não se toca disso, né, dentro da geriatria tem um tipo de demência, né, que fala, né, que é a demência vascular. Então ele vai, em função dessas questões que vão acontecendo, vai acontecendo microinfartos, né, em regiões cerebrais, daqui a pouco aquilo vai se somando e aí a capacidade cognitiva, de memória, vai piorando, vai declinando com o tempo, né? Então a atividade física ela tem esse efeito na parafisiologia do mental soma, porque ele vai preservar o seu cérebro, que é a ponte do mental soma com a dimensão intrafísica. Então, preservando isso, quer dizer, a partir do momento que o seu cérebro apagou, como é que você vai funcionar intrafisicamente? Você não vai, só na próxima, você vai ter que dessomar, pegar um veículo, um corpo físico novo, para começar de novo e poder estar atuando com o seu mental soma intrafisicamente. Tudo bem que você pode sair do corpo e acessar o seu mental soma, mas se o objetivo é cumprir algo, é escrever, né? Como é que você vai escrever se você não tem o seu cérebro funcionando aqui? Não tem como, né? Porque a escrita é intrafísica. Alguma pergunta, gente? Aqui na página 29, no polinômio, eu acho que esse polinômio, ele, de certa forma, resume bem o verbete, né? Que é o segundo, polinômio curso intermissivo, grafo proex, escritor conscienciológico, ampliação do acerto. Isso aqui tem a ver com aquilo que a gente estava comentando, né? Então você pega lá que você tem uma linha evolutiva na escrita, um histórico holobiográfico. E que, assim, o papel aceita tudo. Então, nem tudo que você escreveu provavelmente foi assim, assistencial, foi bom. Talvez tenha tido processo de escrita emocional, com certeza, né? E de repente, se você se envolveu com algum aspecto aí de incitar algum tipo de violência, ou de mexer muito com a emoção das pessoas, né? Então você desequilibrar emocionalmente as pessoas, seja lá o que for. De qualquer modo, o resumo seria o quê? Você, mesmo assim, tendo feito alguma ponta de assistência dentro dessa linha sua aí,
chamado para o curso intermissivo, qualifica-se assistencialmente, cosmoeticamente no curso intermissivo. Se você é intermissivista, você tem uma programação existencial, né? Senão, você fez curso intermissivo para quê? Com certeza, daí elaborou-se uma programação existencial. Se você tem a linha da escrita, eu não tenho dúvidas de que você tem a escrita como um foco importante dentro da sua ProEx, que é o que eu chamo de grafo ProEx. Então, é você ter a escrita como um mega foco e você tentar convergir as outras coisas e canalizar isso em livros, ou verbetes, né, ou artigos, né, o que seja. Mas acho que livro é uma das coisas que eu penso que a enciclopédia é lógico, né, uma coisa grande, né, de Max ProEx também, mas o livro ele tem uma capacidade de difusão grande, ele entra na casa das pessoas, ele fica lá, né, de pezinho lá na biblioteca, né, e passa de mão em mão, né, então eu vejo que tem muito essa função. Então eu chamo isso, esse mega foco da escrita, daí, depois que você fez o curso intermissivo, desse escritor como uma grafo ProEx, né, então se transformando num escritor conscienciólogo. E o que isso vai levar? Se você se torna um escritor conscienciólogo e você começa a escrever, sempre focando na interassistência, focando na tarefa do esclarecimento, focando na autopesquisa, na autoevolução, a tendência é o quê? Você acertou alguma coisa com a escrita já dentro do que você escreveu, com certeza, senão você nem teria ido para o curso intermissivo, mas agora você vai, através dessa qualificação que o curso intermissivo te propiciou, ampliar esse acerto, né, escrevendo de uma maneira cada vez mais assistencial, cosmoética, né, e produtiva, evolutiva, visando a sua autorreciclagem, a reciclagem dos leitores e assim por diante. Bem. Seguindo essa linha da pergunta dela, tem no paradoxo, na paradoxologia, página 30, o paradoxo do escritor conscienciológico poder ser o maior assistido com os próprios livros publicados. Porque a gente fala muito, fazer assistência. Queria que você falasse desse paradoxo. Vou fazer o comercial de novo, Vai né? de novo. Eu acho que esse aqui é um exemplo, né? Eu da Tatiana também, que ela falou ali. Então, você escreve um livro de conscienciologia é autopesquisa. E conscienciologia é o dia a dia, não é teorização só, né? Por mais que você use teorias, eu gosto de usar os recursos, por exemplo, da ciência convencional para expandir, fazer alguma extrapolação, dentro da vivência que eu venho tendo. Então, o primeiro assistido é o próprio escritor, justamente porque se conscienciologia autopesquisa, você é o primeiro a estar fazendo algum tipo de reciclagem com aquilo que você está escrevendo. A gente tem 3 minutinhos, eu queria que você expandisse a frase enfática. O escritor conscienciológico é ser mental somático, agente cosmoético da tarefa do esclarecimento, líder intelectual interassistencial, buscando verdades relativas de ponta libertárias. A ideia era resumir o conteúdo mesmo, né? Então, pegando primeiramente esse processo do mental soma, né, que é a base, está pensando em ciência, você tem que pensar em mental somaticidade. Um agente cosmoético da TARES, então acho que aí vem aquela ideia da qualificação do curso intermissivo, que a gente estava falando, através da cosmoética, e ao mesmo tempo você através dessa qualificação pessoal, interassistencial e cosmoética, você fazer a tarefa do esclarecimento, né? Consequentemente, eu vejo o quê? Que essas ideias, né, essas neo-verpons que o escritor conscienciólogo vai trazendo, isso o transforma, né, com o tempo, em um líder intelectual interassistencial. O que seria isso? Isso aí até é uma outra proposta de verbete, que está em revisão também aí com vocês, né? Que é a ideia o quê? Às vezes se fala que o escritor, agora a gente está falando, o escritor egocêntrico e tal, né? Mas se você está pensando em escrever conscienciologia e fazer assistência, e o livro daqui a pouco ele está lá na África, né, fazendo assistência, aí você vai falar o quê? Não, a escrita é uma coisa egocêntrica, você tem que botar a mão na massa. Só que aí você escreve um livro, publica um livro, e o livro é a massa que está lá, né, em outro local lá, gerando reciclagens no leitor.
Então vai falar que escrever não é assistência? Por tabela é. Aí você diz assim, não, é o egoísmo centrífugo. Aí deixa para o dicionário de eufemismos lá, né? Mas de qualquer modo, o que acontece? Eu vejo que o autor, a partir disso, ele se torna um líder intelectual, porque ele está trazendo ideias, só que interassistencial, através dessa escrita conscienciológica. Por quê? Não visa o ego dele, né? Mas visa a assistência que ele vai conseguir atingir através do livro que ele escreve. Nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria muito perguntar para você sobre a primeira pergunta que você faz para o leitor, a condição apenas de consumidor da Conscienciologia ou tornar-se escritor conscienciológico. Você tem como responder isso em menos de um minuto? Não, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, que às vezes a pessoa ela conhece a Conscienciologia e aí ela fica só consumindo, ou seja, ela lê os livros, ela faz os cursos. E a escrita conscienciológica é uma forma dela produzir conhecimento e não só consumir o conhecimento que está sendo gerado. Então, ao invés de ficar só lendo e só assistindo, ela passa a escrever para ela também ser uma produtora de conhecimento e também está fazendo assistência, colocando as ideias dela para fora, defendendo os verbetes aqui. Né? Então, isso, a ideia é essa. Tá bom, viu? Todos fazer verbete aqui, né? Começar pelos verbetes. Escrevendo livros e virem fazer parte da Unescom também. Da Unescom também, então tá bom. Ô César, parabéns pelo verbete, a gente agradece muito, assim, foi acho que bastante motivador, né, para todo mundo aqui escrever seus próprios livros. A gente agradece então, parabeniza, a gente agradece muitíssimo aí a presença de todos vocês, tertulianos, e os teletertulianos também, com as perguntas, com a interação, com as energias, e a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós teremos 5 recados. Alzira, com o segundo curso de campo, Imersão em Conscienciometria. Fernanda, com Acoplamentárium. Isabel, com o curso Bolsões Holopensênicos. Andres, com a comemoração de 20 anos do CAEC. E o Cleverson, com ECP1 do IPC. Boa tarde, sou Alzira, estou aqui para divulgar o segundo curso de campo Imersão em Conscienciometrologia, nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, que fica ao lado do CAEC. Este curso oferece 3 oficinas conscienciométricas e 2 campos bioenergéticos com 4 EPICONs. O EPICON Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Everaldo Bergonzini e Lilian Zolé. Os EPICONs Luiz Gonçalves e Lilian Zolé atuam com energização e possibilidade de psicofonia, com amparadora. E o Moacir Gonçalves e Everaldo Bergonzini trabalham com mega euforização e a técnica do arco voltaico. As 3 oficinas conscienciométricas são ministradas pela equipe de conscienciômetra docente da Conscius, objetivando a identificação das tendências pessoais através da conexão entre os traços trafores, trafares e trafais, permitindo a compreensão da influência do trafor e do trafar associados no confor, para identificar o traço faltante, a lacuna do micro-universo consciencial. Potencializador do trafor e neutralizador do trafar. Você que tem interesse, vontade e motivação em compartilhar dessa assistência grupal é muito bem-vindo. Informações e inscrições podem ser feitas na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, ou pelo telefone 45 99 94 14 60. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para participar do Acoplamentário. Acoplamentário é um curso estruturado especificamente para que seja desenvolvido o parapsiquismo de forma técnica. São 3 dias de atividades com 2 campos intensificados, em questão energética, para que a pessoa possa experimentar a técnica da clarividência facial. No próximo final de semana, dia 25 a 27 de setembro, ocorrerá o acoplamentário específico à temática África.
será com os EPICONs Kátia Aracaki, João Aurélio e Tony Muscoff, que estão fazendo um trabalho de doação de livros da Conscienciologia nesse continente. Então, será uma oportunidade também para começar a perceber e se afinizar com a equipe extrafísica desse local, né, do continente africano, e verificar essa diferença de energia, diferença de holopensene. Então, é uma oportunidade única. As informações podem ser obtidas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652, o código é 45, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Bolsões Holopensênicos, edição 2015, cujo tema é Interprisões Místico-Religiosas. Começa dia 9 de outubro e vai até dia 11, com os seguintes temas, com as seguintes aulas. Mecanismo assistencial aos bolsões holopensênicos, religião e parapsiquismo, com sincobaia para identificação de traços religiosos, autopercepção dogmática na manifestação consciencial, antidogmatismo através da consolidação da autocosmoeticidade, seitas e grupos parapsíquicos da antiguidade à era moderna, dinâmica parapsíquica, desmistificação de mitos da persona religiosa, autossuperação da repressão religiosa feminina, casuística serioxológica do catolicismo, biografia de Albert Schweitzer, Eurípides Barçanufo, Santa Lúcia Filipina Veronese e Swedenborg. Tudo isso para propiciar um campo onde possamos identificar nossos traços religiosos dogmáticos e modificar para qualificar a assistência, melhorando o nosso parapsiquismo. O curso é no CAEC, as inscrições também no CAEC, estão todos convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC está completando 20 anos de sua fundação. Essa data vai ser comemorada com um jantar dançante que vai ser realizado no dia 17 de outubro de 2015, no Babu Interlido. Estou convidando a todos, venham aqui malhar o seu psicossoma e o seu energossoma. A taxa de adesão custa R$ 80 e as vagas são limitadas. Como a gente sabe, o desperto antecipa, não deixe para a última hora, estão todos convidados. Boa tarde a todos. O IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem a honra e o prazer de convidá-los todos a participar do ECP1, que ocorrerá em 13 a 15 de novembro de 2015 no Hotel Mabu Interlúdio, com a temática Projetabilidade Lúcida Interassistencial. Os professores que darão esse curso serão Ana Paula Firmato e João Luiz Ferreira. O ECP1 ele tem como objetivo favorecer o posicionamento compatíveis com o curso intermissivo para a realização da ProEx pessoal. Os temas do curso são técnicas para autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional, reprogramação do holopensene pessoal. Para mais informações, pelo telefone 2102-1448 e pelo e-mail ecp1@iipc.org. Repetindo, o telefone 2102-1448 e o e-mail ecp1@iipc.org. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Contradança Evolutiva. Especialidade Seriexologia. E a verbetógrafa Eliana Manfroy. Muito obrigado e boa tarde a todos.